E aí, galera, meu nome é Lara. Eu vou responder a questão 5 da terceira fase da Olimpíada Brasileira de Física, de nível 1. E a questão 5 diz o seguinte: Arquimedes, diz a lenda, descobriu uma maneira de verificar se a coroa do rei de Siracusa era feita de ouro puro ou se tinha sido adulterada com um metal menos denso. Suponha que o rei de Siracusa entregou uma barra de ouro de 1000 gramas a um ourives para que esse ourives fizesse uma coroa do mesmo peso. Arquimedes descobriu que o volume da coroa poderia ser medido mergulhando a coroa em água e medindo o volume deslocado. Bom, considere as densidades aproximadas, né, do ouro, da prata, da platina e do cobre. Essa questão, resumindo, ela fala o seguinte. Primeiro, ela trata aqui de Arquimedes, né, que foi um cientista muito importante da Grécia, que trouxe vários conceitos, não só para a física, mas para a matemática, para a química e para diversas outras coisas, como filosofia também, né, na Grécia. Aí aqui ele dá um princípio muito fundamental que Arquimedes dá, né, que é aqui quando ele fala na qual o volume da coroa pode ser medido mergulhando a coroa em água e medindo o valor deslocado do fluido, da água. Isso daqui é muito importante para a física, como também para outras áreas, porque pensem como é difícil medir o volume de uma coisa irregular. Tipo a coroa, né, do rei. Não é uma esfera ou um cilindro ou uma forma geométrica simples que a gente está acostumado a calcular, que já tem aquela fórmula básica. Isso daqui é uma coisa muito mais simples, né? A gente só mede ali o volume que foi deslocado por aquele objeto que foi imerso no fluido. E é justamente isso que Arquimedes diz, né? Tipo, o volume que esse objeto desloca ao ser imerso no fluido é exatamente igual ao volume do objeto. Então, se eu afundo um cubo de um metal qualquer, o volume desse cubo é exatamente igual ao volume que foi deslocado no fluido que ele foi imerso. Então, as questões são, letra A, aqui suponha que o ourives entregou ao rei uma coroa feita com 800 gramas de ouro e 200 gramas de prata. A questão quer saber qual é a diferença do volume entre essa coroa adulterada com a coroa que seria totalmente feita de ouro, né? A partir daqui a gente pode colocar já a fórmula do volume, né? A equação do volume. Caso vocês não saibam, a gente pode tirar da densidade. Lembrem que a densidade ela é dada por massa, pelo quociente, né, da massa sobre o volume. A gente pode pensar, fisicamente falando, né? Quando o material é mais denso, quer dizer que uma quantidade alta de massa está concentrada em pouco volume. Então, quando ele é menos denso, quer dizer que eu tenho uma concentração baixa de massa em um volume maior. A gente pode pensar um pouco nisso. Aí, a partir daqui, a gente tira a relação do volume, né? Aí a gente tem, lembrando que o volume e a densidade são inversamente proporcionais. Então, quando a gente vamos substituir isso daqui, deixa eu botar isso aqui mais organizado. Vou fazer aqui de vermelho, começar aqui. Letra A. O volume da coroa de ouro. Deixa eu ver isso aqui. Vou diminuir a espessura para ficar mais claro. O volume da coroa de ouro vai ser dado pela massa, que o rei deu, né? Massa inicial, massa zero aqui, sobre a densidade do ouro. Isso daqui é equivalente ao seguinte, 1000, né? 1000 que são as gramas iniciais da coroa que o rei desejava, sobre a densidade do ouro que foi dada no enunciado, 19 gramas por centímetros cúbicos. Isso daqui, a gente fazendo o cálculo, dá equivalente a 52,6 centímetros cúbicos. Então, esse daqui é o valor total. Vou botar aqui valor coroa de ouro. Valor não, né? Volume. Volume coroa de ouro. Espero que vocês não tenham dificuldade para entender minha letra.
Para achar o volume da coroa adulterada, a gente faz a mesma coisa, só que um volume para cada. Um volume para parte de ouro, com 800 gramas, e um volume para prata, com 200 gramas. Então vamos lá, vou botar aqui volume adulterado. Referente à coroa adulterada, né? Então, aqui volume do ouro mais o volume da prata. Isso daqui é equivalente a 800 gramas sobre 19 mais 200 da prata sobre 10. Vamos resolver isso daqui. A gente corta isso daqui, né? Aí a gente tem 800. Já vamos simplificar aqui. Simplificar não, né? Deixar adiantado. Como isso aqui vai sobrar só 1, então a mesma coisa que tá todo mundo por 19. Deixa eu trocar aqui. Todo mundo por 19. Aí eu venho aqui 800 mais 380. Isso é equivalente a 1180 dividido por 19. Isso aqui, quando a gente faz a conta, dá equivalente a 62,1 centímetros cúbicos. Esse daqui é o volume adulterado. Só me corrigindo aqui, pessoal. 1180, né? Nada de 1188. Pronto. De 1180 dividido por 19 dá esse valor. Podem conferir em casa, tá? Na verdade é bom que vocês façam cada coisa passo a passo. Bom, continuando aqui, a questão, ela pede o seguinte, né? Ela pede a diferença entre esses volumes. Então é só a gente fazer aqui a variação dos volumes. Aqui a variação dos volumes, que vai ser, né? O volume adulterado. Volume adulterado menos o volume do ouro. E isso daqui é 62 menos 1, ou 62,1, menos 52,6. Isso daqui dá equivalente a 9,5 centímetros cúbicos. Então, a diferença, quando Arquimedes for ali medir a diferença de volumes entre a coroa de ouro e a de ouro com prata adulterada, vai ser exatamente equivalente a 9,5 centímetros cúbicos de volume. Agora vamos para a letra B, né? Letra B. Considere uma liga de cobre e de platina. Qual deve ser a proporção de cada metal em massa para que a liga possa ser usada em joalheria, em substituição ao ouro, sem que a fraude possa ser identificada pelo método de Arquimedes? Bom, aqui a gente... Vamos a algumas relações, né? Vamos lá. Aqui diz que a proporção... qual deve ser a proporção de cada metal em massa para que a liga possa ser usada em joalheria. Vamos lá. Para isso, a gente vai ter que fazer o seguinte. Ele quer a mistura de platina e cobre. Então, vamos lá. Eu vou ter o seguinte. Vou fazer de preto. Deixa eu só diminuir a espessura. Acho que essa tá boa. Acho. Então, letra B aqui, a gente vai ter o seguinte. A massa do cobre. Massa do cobre. Mais a massa da platina. Eu vou colocar aqui P. Mas, não, vou colocar PL para diferenciar da prata, né? Que tá só o P. Então, não, prata tá PR. Então, quando a gente faz isso daqui, a gente iguala a massa do ouro, né? Essa massa do ouro aqui é massa de 1000 gramas. Então, vamos lá.
A partir disso, a gente também tem que igualar os volumes. Então, eu vou ter que o volume disso daqui, para calcular, né? Que o volume disso daqui, que vai ser a densidade em C, né? A massa da platina sobre a densidade da platina, mais a massa do ouro sobre a densidade do ouro. Ó, como a gente tem aqui duas variáveis que a gente não sabe o volume. Então, vamos tentar deixar em termos de uma só que a gente não sabe o volume, né? Porque a gente tenta simplificar ao máximo. Como a gente faz isso? A gente pode fazer aqui, usando essa primeira aqui, ó, a gente tem que, se a gente for isolar a platina, vamos isolar a platina, né? Se a gente isola a platina, a platina não, é a massa da platina, a gente tem que a massa da platina é equivalente à massa inicial do ouro, né? Menos a massa do cobre. Quando a gente substituir isso nessa segunda equação, eu vou botar aqui, equação estrela, que estrela linda, e equação duas estrelas. Então, se a gente substituir isso daqui na equação duas estrelas, vamos ter o seguinte. Vai ficar aqui MC, densidade do cobre, mais a massa da platina, que a gente tem como isso daqui. Tudo isso igual a massa do ouro sobre o volume, né? Não sobre o volume, tá? Sobre a densidade. Só que eu quis dizer volume com relação à massa sobre a densidade. Bom, e agora? Agora a gente tenta simplificar isso o máximo que a gente pode. Vamos pensar. Ó, isso daqui, pessoal, é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui do lado. É a mesma coisa que isso daqui, ó. Porque ambos estão sendo divididos pela mesma coisa, né? Então a gente pode ter o seguinte. Se a gente botar o que está com a massa do ouro, a gente bota junto com a massa do ouro, e o que está com a massa do cobre, a gente bota junto com a massa do cobre. Então vamos lá. Aqui eu vou ter. Eu conservo aqui essa massa. Aí menos, né? Porque a massa do cobre está com menos. É aqui. Platina. Densidade da platina. Já aqui eu tenho ouro sobre a densidade do ouro, menos a massa do ouro sobre a densidade da platina. Ainda dá para simplificar mais, então vamos lá. Isso daqui a gente pode isolar cada massa, já que o enunciado pede em termos das massas, então devemos isolar as massas. Vamos lá. Isolando aqui a massa do cobre, a gente tem o seguinte. Agora, fazendo a mesma coisa para a massa do ouro, eu espero que vocês não tenham dificuldade em entender minha letra, mas não tá tão ruim assim. Vamos lá. Ainda dá para simplificar um pouco mais. Vamos só pensar um pouco. Vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Vamos tentar resolver primeiro o que está dentro do simplificar o que está dentro do parêntese. Apesar que a partir daqui vocês já poderiam substituir os valores e simplificar depois. Mas é bem mais fácil trabalhar com tudo simplificado e depois passar os valores, principalmente nessa prova, que vocês vão ter que fazer todos os cálculos. Para essa prova não, né? Para a Olimpíada. Vamos lá. Fazendo esse parêntese daqui, eu tenho o seguinte. A densidade do cobre vezes a densidade da platina. Aí, quando eu venho dividindo essa multiplicação para a densidade do cobre, aí a densidade do cobre corta com o cobre e sobra só a da platina. Então, sobe. Então, fica aqui a densidade da platina. E, ao contrário, para essa segunda parte.
Pronto, do mesmo modo a gente faz para o outro lado da equação. Então aqui a gente tem essa multiplicação. Vamos lá. Ainda dá para simplificar mais. Quando a gente passa isso daqui, como está multiplicando, né, a gente vai passar dividindo. Só mais uma coisa. Quando a gente passa dividindo, e a gente está dividindo frações, lembre que a divisão de uma fração é uma multiplicação, só que a gente multiplica pelo inverso da segunda. Então eu já vou colocar aqui o inverso dela. Então vai ficar aqui o MC, a massa do cobre. Aí eu vou conservar aqui a primeira, né? E vou multiplicar isso daqui pelo inverso da que eu passei dividindo. Então aqui vai ficar menos. Vamos lá, a gente pode cortar esse com esse. Então, já tá bem longo, mas vamos com calma. Aqui a gente pode fazer o seguinte. Como isso daqui está sendo a multiplicação, a gente pode... Vamos passar esse MC. Deixa eu pensar. Então aqui a gente ainda pode simplificar. Vamos lá, como a gente quer a massa do cobre, porque a gente já tem a do ouro, a gente deixa isolado o cobre, tá? Então, a gente vai fazer aqui massa do cobre. Ó, tá multiplicando, eu vou passar dividindo. Só que como é uma fração, eu vou passar dividindo e multiplicando, só que eu vou passar multiplicando pelo inverso, né? Então, quando eu passar esse termo aqui todo dividindo lá, ou multiplicando, eu vou passar ele invertido. Vai ficar mais claro quando eu fizer aqui. Então, vai ficar aqui a massa do ouro, né? Aí, a densidade. Aí fica aqui a densidade da platina menos a densidade do ouro. Sobre a densidade do ouro, densidade da platina. Isso tudo vezes o inverso. Aqui a densidade do cobre vezes a densidade da platina. Sobre menos a densidade do cobre. Vamos lá, aqui de cara a gente já pode cortar a densidade da platina. Ó, como a gente quer proporção, a gente pode já colocar essa massa aqui passando dividindo, porque a gente já vai ter o resultado da proporção e não vai nem precisar calcular com o valor da massa do ouro. Então vamos lá. Vai ficar aqui. Isso daqui é igual. Então, simplificando aqui, eu posso fazer o seguinte. Ó, pessoal, é interessante que vocês realmente façam, na verdade, refaçam toda essa questão em casa. E assim, usem o vídeo só como base. Né? Tentem fazer sozinhos e principalmente estudem essas manipulações, principalmente com fração, que é uma coisa muito comum de se errar. Bom, continuando aqui, aí eu vou ter aqui densidade disso. Então, a partir daqui, eu acho que a gente já simplificou bastante, então é só substituir os valores. Substituindo os valores, eu vou olhar aqui quais são os valores. Deixa eu ver. Deixa eu só lembrar, ó, só as densidades, né? A do cobre, a do ouro eu lembro que é 19 e a da platina. Ó, ouro 19, platina 21,5 e o do cobre 9. Então vamos lá. A do cobre é 9, a do ouro é 19, a da platina é 21,5, a do ouro é 19, aqui platina, né, 21,5, e do cobre é 9.
Ó, pessoal, isso tudo aqui vai dar aproximadamente, tá? 0,947 e lá. Então a gente pode aqui arredondar. Para esse valor, a gente arredonda para 0,095. Como a gente quer proporção, é legal a gente deixar em porcentagem. Então, deixando isso daqui em porcentagem, é só multiplicar por 100, a gente vai ter o equivalente a 9,5% de cobre. Como a gente tem 9,5% de cobre, e é 100% que a gente tem que ter para ouro, né? Desculpa. A gente tem uma proporção de 9,5% de cobre, comparando com a coroa original. Se a gente tem 9,5% de cobre, então de platina, fica fácil, né? De platina, é só a gente subtrair de 100%, que é equivalente a 9,5% de platina. Então é isso, pessoal. Vejam que a questão física, nessa questão foi bem simples, né? O princípio de Arquimedes. De certo modo, não tão difícil de compreender, mas a questão que mais pegou aqui nessa questão, a situação que mais pegou nessa questão foi justamente a matemática. Então, revejam bastante, façam bastante exercícios de matemática e eu espero que vocês tenham uma boa Olimpíada e que esse vídeo sirva para alguma coisa. Bom, é isso. Muito obrigada pela atenção e tchau, tchau.